Graça e paz, amados. Estimo que todos estejam bem nesses dias de limitações, dificuldades, incertezas, mas podendo contar com a graça, com a fidelidade, com a bondade de Deus em todo o tempo. Nós temos, sem sombra de dúvida, muitos motivos para dar graças a Deus por seu cuidado, por sua proteção, por sua provisão. E especialmente num tempo em que tantas pessoas têm ficado sem norte, sem rumo, sem direção, sem perspectiva de futuro, nós podemos descansar no Senhor, confiar no Senhor, descansar na sua fidelidade, descansar no seu propósito. É bem verdade que também somos afetados por toda a situação que está ao nosso redor. É bem verdade que também ficamos pensativos com relação ao que será e como será amanhã, mas sem, contudo, ficar preocupados, porque a palavra de Deus nos ensina a levar ao Senhor as nossas inquietações, as nossas preocupações, as nossas necessidades, de forma que a paz de Cristo possa guardar a nossa mente e o nosso coração. Nos conectamos agora justamente para mais um tempo de reflexão e desta vez a partir do texto de Jó, capítulo 11, versículos 13 a 15. Jó, capítulo 11, versículos 13 a 15. Eu quero considerar, a partir desse texto, resultados de um coração consagrado a Deus. Resultados de um coração consagrado a Deus. Esse é um texto em que lemos: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Todos conhecemos a história de Jó, do seu sofrimento, as aflições que Jó passou, e o impressionante é que a palavra de Deus nos registra que em tudo que Jó sofreu, ainda que ele tenha buscado diante de Deus entender o propósito, ele não questionou a fidelidade de Deus, não se revoltou contra Deus, mas ele queria entender o que Deus queria ensinar, o que Deus queria mostrar ou falar com ele. Seus amigos que se aproximaram dele queriam a todo custo convencê-lo de que ele tinha pecado e por causa disso é que estava padecendo aquilo que sofria. A perda dos bens, a perda dos filhos, a perda da saúde, a ponto de ser aconselhado pela própria mulher de abandonar tudo, desistir de Deus e morrer de uma vez. Mas Jó, em tudo que sofreu, permaneceu fiel ao Senhor, confiando no Senhor, expressando o seu entendimento da soberania de Deus, embora ele quisesse entender o que Deus queria ensinar e trabalhar na sua vida naquela situação. Mas esse texto que lemos fala dos resultados de um coração consagrado ao Senhor. É interessante nós observarmos que Deus nos criou com a capacidade de adorar. Nós somos essencialmente criaturas adoradoras. Nós temos em nossa natureza, em nossa essência, a capacidade e a necessidade de adorar. E é por isso mesmo que Deus também nos deu ordens específicas sobre o alvo correto da nossa adoração. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4, onde temos diretrizes específicas da parte de Deus a respeito do alvo correto da nossa adoração.
Êxodo 23:4. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra. É muito claro. Como resultado da queda que o homem teve, que a humanidade teve por causa do pecado, o homem teve e até hoje tem que decidir a quem quer adorar. Se quer adorar, ou se vai adorar a Deus, ou se vai adorar aos ídolos. E por ídolos, entenda-se ele mesmo, o ser humano, alguma outra coisa ou até alguma substância. Porque essa decisão reflete aquilo que o homem tem assentado em seu coração. Mas como é que a gente pode, então, definir e entender o coração? De um modo simplificado, nós podemos dizer que o coração é o resultado do que nós somos em nossa alma e em nosso espírito. Porque as escrituras, com frequência, relacionam o coração com a mente, com as emoções e com a vontade. Então, é apropriado dizer que o coração é o resultado daquilo que somos em nossa alma e em nosso espírito. Romanos capítulo 1, versículos 20 e 21, Romanos 1, 20 e 21, nos diz o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Na continuação do texto, descreve-se a idolatria, a depravação, a imoralidade, tudo aquilo que é decorrente de um coração afastado de Deus, ou que se afasta de Deus, uma vez que aquilo que se pode conhecer de Deus é perceptível, é conhecido, ou pode ser conhecido através das coisas que Ele criou, cabe a nós escolhermos, decidirmos. Vamos adorar o Criador de todas as coisas ou as coisas que Ele criou, incluindo a nós mesmos ou ao nosso semelhante. Ainda no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, nós temos a experiência de Ana, mãe de Samuel, em sua oração, para considerarmos a relação do coração com a mente, com as emoções e a vontade. O texto diz assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Ana era casada, era estéril e por isso passava por humilhação. Então ela estava orando, clamando a Deus que lhe concedesse a bênção de gerar filhos. E uma vez que obteve a resposta favorável do Senhor, ela expressou essa gratidão em oração. Meu coração exulta no Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, nos diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Moisés, falando com o povo de Israel, depois da saída do Egito, após os 40 anos andando pelo deserto, antes que entrassem na terra de Canaã, recordando com eles os termos da aliança do Senhor.
e deixando muito claro que o caminho pelo qual eles andaram, o trajeto ou a trajetória que eles fizeram no deserto, como resultado da dureza, da rebeldia, é, da desobediência em vários momentos, em especial no momento em que estavam prestes a entrar na terra prometida pelo Senhor, Moisés deixa bem claro que tudo aquilo que vivenciaram servia como prova do seu coração, daquilo que havia assentado em seus corações, se de fato guardariam os mandamentos do Senhor, como disseram a Moisés antes de ele subir ao monte para receber os mandamentos de Deus para o povo de Israel, os termos da aliança com Deus, foi isso que eles disseram: tudo que o Senhor te disser, nós faremos. Então, Moisés está recordando o povo que toda aquela trajetória no deserto iria trazer à tona o que de fato havia no coração deles, em termos de guardar, de obedecer ou não os mandamentos de Deus. Por essa razão, e há outros textos na palavra de Deus que nos falam sobre isso, de um modo simplificado, nós podemos dizer que o coração é o resultado daquilo que somos em nossa alma, em nosso espírito. Ou seja, aquilo que nós temos assentado em nosso interior, a decisão que nós temos assentado em nosso interior. No fim das contas, o seu coração reflete o que você é. Em outras palavras, o seu coração é o que faz você ser você. Provérbios 27, 19, na nova tradução Almeida atualizada, lemos o seguinte: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Então, o seu coração reflete o que você é. Ou, em outras palavras, é o seu coração que faz com que você seja você. Deus te fez de uma forma tal que o seu coração pulsa de modo mais sensível, ou sensivelmente mais rápido, quando você se depara com certas coisas ou pessoas pelas quais você tem um interesse. Ou seja, você está interessado em certas coisas e isso fica evidente pela aceleração da sua pulsação quando você se depara com elas. Por outro lado, quando você encontra com outras coisas ou outras pessoas, seu coração não dispara, seu coração não acelera, seu coração não se altera. Naturalmente você já percebeu isso. E isso é intencional. Porque o interesse que você tem por determinadas coisas foi dado, foi posto em seu coração, foi dado a você por Deus com um propósito. E nós chamamos isso de paixão. A paixão que é concedida ao Senhor, a sua devoção, a sua dedicação, a sua inclinação, seu interesse por alguma coisa, por alguma causa, tá? Por determinadas inclinações ou situações. Isso é dado por Deus. Dentro daquilo que a Bíblia nos ensina sobre o coração, nós podemos destacar 3 coisas que o coração determina. Primeiro, o coração determina por que você diz as coisas que diz. Isso fica muito claro nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 24. A boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração determina por que você diz as coisas que diz.
Isso é sério. Segundo, o coração determina por que você sente as coisas que sente. Hebreus capítulo 12, capítulo 4, desculpe, versículo 12, que diz: pois a mensagem de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo de cada pessoa e julga os desejos e pensamentos dos corações humanos. Então, o coração humano sente, determina as coisas que você sente. Além de determinar por que você diz as coisas que diz, determina por que você sente as coisas que sente. Porque aquilo que você sente parte do coração. E, em terceiro lugar, o coração determina, de acordo com aquilo que lemos na palavra de Deus, por que você age como age. Por que você age da maneira que age. Provérbios 4, 23 fala sobre isso. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida, de acordo com outra versão. Guarda o teu coração com todo empenho, com todo cuidado, sobre tudo o que se deve guardar. Porque o coração determina por que você age da maneira que age. Então, pensando nessas coisas, se o seu coração determina a maneira como você pensa, determina a maneira como você sente e a maneira como você age, então o seu coração, o meu coração, é um sistema interno de direção dada por Deus. Um sistema interno de direção que Deus tem colocado em você e em mim com um propósito. Não é por acaso, não é por acidente, nem meramente uma questão biológica. Deus nos fez assim. Esse sistema interno de direção que Deus tem colocado no íntimo de cada um de nós tem um propósito. Você foi feito de uma maneira especial, cada ser humano especial foi feito para ter valor singular. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem um conjunto único de características. Mesmo irmãos gêmeos têm essa distinção, não só em traços de personalidade, mas nas suas impressões digitais, por exemplo. Você pode ter os mesmos dons espirituais que outra pessoa tem, ou que outras pessoas têm, mas o seu coração é diferente. Pode ser diferente nesse sentido. E assim você tem uma motivação para usar os seus dons espirituais de uma maneira diferente daquela que outra pessoa faz. Então, se torna necessário encarar a seguinte pergunta, que está relacionada com o tema da nossa reflexão. A quem pertence o seu coração? Você já parou para pensar nisso? A quem pertence o seu coração? Porque a Bíblia nos ensina que a vida se torna uma tragédia quando nós devotamos nosso coração a qualquer coisa ou pessoa além de Deus. É claro que nós nos dedicamos a pessoas, nos dedicamos a causas, mas nosso coração precisa estar rendido, precisa estar entregue, precisa estar devotado à pessoa certa, da maneira certa, de acordo com o propósito para o qual nós somos criados por Deus. Porque a vida se torna uma tragédia quando devotamos nosso coração a qualquer coisa ou pessoa além de Deus, ou em lugar de Deus. Por exemplo, um homem que entrega o seu coração à paixão, arrebenta não só com a sua vida, mas também
com a existência de outros à sua volta. Todos nós conhecemos o dano que isso causa. Muitos de nós somos provenientes de lares desfeitos por conta de uma situação semelhante. Uma mulher que entrega o seu coração a um homem, ao invés de entregá-lo a Deus, desgraça a sua vida. E nós sabemos quantas mulheres têm sofrido por causa disso. Nesse texto que lemos em Jó, capítulo 11, versículos 13 a 15, nós temos o desafio, e eu quero reler esses versículos, nós temos o desafio de fazer um direcionamento correto do nosso coração. Contudo, diz o texto, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Esse texto destaca pelo menos 3 resultados maravilhosos na vida de uma pessoa que consagra o coração a Deus. O primeiro resultado de um coração consagrado a Deus é ter uma vida sem nada para se envergonhar. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós temos limitações, todos nós temos tropeços. Mas o primeiro resultado de um coração consagrado a Deus é ter uma vida sem nada para se envergonhar. É isso que afirma claramente o versículo 15. Você levantará o rosto sem nada, ou sem envergonhar-se. Cabeça erguida, sem ter nada de que se envergonhar. Quando nos rendemos ao nosso próprio coração, aos nossos próprios interesses, à nossa própria vontade, em lugar de entregar o nosso coração a Deus, a nossa vida é tomada pela vergonha, a vergonha do fracasso, é tomada pela mágoa, é tomada pela raiva, é tomada pelo senso de desvalorização, e tudo isso junto traz vergonha. Vergonha do fracasso, vergonha por causa da mágoa, vergonha por causa da raiva, vergonha por causa do senso de desvalorização. No entendimento cristão, a vergonha, a culpa e a condenação são sentimentos que estão ligados, estão relacionados ao pecado. Porém, eles são diferentes entre si quanto à sua medida, à sua duração, quanto à sua amplitude. Por exemplo, a vergonha é um sentimento intenso de angústia que faz com que você queira desaparecer. A vergonha é extrema humilhação, remorso, é um desespero intenso devido a um constrangimento miserável, né, que afeta a vida de uma forma intensa. E há uma variação em grau na medida em que as pessoas experimentam isso. A culpa, por outro lado, é o reconhecimento de que você fez algo errado, e geralmente por causa de um pecado, ou uma ação, ou uma escolha específica, ou uma conduta reprovável, né? A condenação, por outro lado, é o resultado de ser sentenciado ou de ser condenado por fazer algo errado por parte de terceiros. Então, a vergonha é mais profunda do que a culpa, porque a vergonha não está baseada em se fazer alguma coisa errada, mas sim é um sentimento de dor na alma, porque nos achamos errados no íntimo do nosso ser. Pode até não ser resultado de ter feito alguma coisa errada, mas é assim que nos vemos, é assim que sentimos em nosso interior, né? Por isso ela é mais profunda do que a culpa. A vergonha também é mais cortante do que a condenação,
mais contundente do que a condenação, porque na condenação a realidade do juízo, do julgamento, é temida, sim, mas ela vem de fora. Ou seja, é um julgamento que vem de um juiz externo, porque, ao contrário disso, quando nós temos vergonha, nós temos vergonha em nós mesmos, por nossa causa, não necessariamente por conta de algo errado que fizemos, mas por sentirmos a nossa indignidade, a nossa depravação, uma autopercepção negativa, né, intensa. Por isso ela é mais cortante do que a condenação. E um coração entregue a qualquer outra pessoa ou coisa que substitua a Deus, no fim das contas, faz da vida uma vergonha. Por isso, o texto que lemos fala de um resultado maravilhoso de se consagrar o coração a Deus, que é poder andar de cabeça erguida sem nada para se envergonhar. Porque uma pessoa que consagra o coração a Deus vive com integridade. E por isso não tem nada para esconder. Consequentemente, não tem nada para se envergonhar em sua existência. Não significa que é infalível, não significa que não comete erros, mas anda com integridade. Se errar, vai se retratar, vai se desculpar. Não tem nada de que se envergonhar. Então, você é uma pessoa que pode viver uma vida sem nada para se envergonhar, que pode andar de cabeça erguida sem ter nada para se envergonhar. Se essa não é a sua realidade, consagre o seu coração a Deus. Porque o primeiro resultado de um coração consagrado a Deus é ter uma vida sem nada para se envergonhar. O segundo resultado de um coração consagrado a Deus é ter uma vida de firmeza. Ainda no versículo 15, na verdade, versículo 13 e 15 do texto que lemos, de Jó 11, se você lhe consagrar o coração, então você levantará o rosto sem se envergonhar, ou sem envergonhar-se, e será firme. Note essa expressão, será firme. Uma pessoa que se entrega ao seu próprio coração é volúvel. Porque a Bíblia deixa claro que o coração humano é enganoso. O coração humano é corrupto. De modo desesperadamente, ele é corrupto. Uma pessoa que é entregue ao seu próprio coração, a si mesma, é volúvel. E volúvel é um adjetivo de dois gêneros, com origem no latim, que classifica uma coisa que gira, que volve, ou que torna, ou que muda de direção. No sentido figurado, volúvel aponta para aquilo que é inconsistente, aquilo que é instável, aquilo que é variável. Então, uma pessoa volúvel é uma pessoa que muda de opinião ou de estado mental com muita facilidade. Popularmente se diz, uma Maria vai com as outras. Um coração sem Deus é enganoso e perverso, diz a palavra. Dele procede engano, que resulta naturalmente em procedimentos maus que destroem a estrutura da vida. Por isso não tem fundamento, não tem base na vida e a pessoa se torna volúvel. Você é uma pessoa que tem
firmeza na vida, ou pode dizer que tem firmeza na vida, sua vida é conhecida pela constância, ou você é uma pessoa que com facilidade é movida da sua posição, da posição que deve ocupar. No Salmo 1, a Bíblia nos ensina e afirma que uma pessoa cujo coração não foi consagrado a Deus é como palha que o vento leva. Uma pessoa cujo coração não é consagrado a Deus é como palha que o vento leva. Se você deixar uma palha ao léu, né, se você deixar uma palha solta, ela vai ser movida de um lado para o outro com o vento. E a distância desse movimento vai ser de acordo com a intensidade do vento. Então, a Bíblia nos ensina que a vida dessa pessoa que não tem o coração consagrado a Deus, que é como a palha que o vento leva, é uma vida sem nenhuma firmeza, é uma vida sem constância, é uma vida sem perseverança. Quando nós consagramos o nosso coração a Deus, a nossa vida tem firmeza. Tem uma firmeza que nenhum vento contrário pode derrubar. Não significa que não vamos ser atingidos pelo vento, não significa que não estaremos expostos às tempestades da vida, mas a vida de quem tem seu coração consagrado a Deus tem uma firmeza que nenhum vento contrário pode derrubar. Porque esse é o segundo resultado de um coração consagrado a Deus, é ter uma vida de firmeza. O terceiro resultado de um coração consagrado a Deus é ter uma vida suprida de coragem. Ter uma vida suprida de coragem. Ter uma vida cheia de coragem. Guarde bem isso. Uma pessoa cujo coração foi entregue a Deus é destemida. Não quer dizer que não passe por situações difíceis na vida, mas é destemida. Veja mais uma vez esse texto bíblico de Jó 11, versículos 13 e 15. Se você lhe consagrar o coração, versículo 13. Aí no versículo 15 diz, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. É muito clara a palavra de Deus. E a Bíblia tem muito a dizer a respeito do medo. Na verdade, a Bíblia menciona dois tipos de medo. O primeiro tipo é o que é chamado de o temor do Senhor, que é benéfico e deve ser encorajado. Aliás, somos encorajados a ter esse temor e cultivar esse temor do Senhor. O segundo tipo é danoso e não deve ser vivenciado, não só é desencorajado na palavra de Deus, como também deve ser superado. Tá? O primeiro tipo, que é o primeiro tipo de medo, que é o temor do Senhor, não é necessariamente um medo, que significa ter medo de algo. Ao contrário disso, o temor do Senhor é um respeito, é um temor respeitoso a Deus, ou, em outras palavras, uma reverência dada a Deus pelo seu poder, pela sua glória, pela sua grandeza e soberania. Esse tipo de medo, temor, é um respeito também, é um respeito adequado à ira de Deus, ao juízo de Deus, que fica muito claro nas Escrituras. Né? O juízo de Deus é uma realidade que deve ser temida de uma forma respeitosa e adequadamente respeitosa. Ou, em outras palavras, é um reconhecimento total de tudo que Deus é, através de um conhecimento mais profundo dele e dos seus atributos, das suas qualidades, suas virtudes. Virtudes essas que nós somos chamados para proclamar ao mundo. O segundo tipo de medo
é uma sensação que proporciona um estado de alerta, que se evidencia pelo receio de se fazer alguma coisa que faz com que você se sinta ameaçado, seja fisicamente ou seja psicologicamente. O medo também é uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental, a partir da interpretação, da imaginação de uma determinada crença, que gera em nós uma resposta de alerta em nosso organismo. Né? E essa reação inicial dispara uma resposta fisiológica. Então, pessoas têm uma reação física diante do medo. E elas são inúmeras, seja tremer, uma expressão tremer de medo, seja uma explosão de energia agressiva, seja uma corrida desesperada, tropeçando a todo tempo, enfim, uma resposta física. Podemos até considerar outras respostas menos menos elegantes, né? Quando consideramos a resposta antecipada ao medo, nós falamos de ansiedade. Ou seja, a ansiedade é o medo antecipado. O medo é a resposta antecipada ao medo que, de alguma forma, é nutrido por causa daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos, daquilo que cremos. Né? Ansiedade é a resposta antecipada ao medo. E na ansiedade, nós acabamos de fazer a reflexão sobre a ansiedade e a preocupação. Na ansiedade, o indivíduo teme antecipadamente o encontro com aquela situação ou objeto que possa lhe causar algum mal de acordo com a sua interpretação, de acordo com a sua percepção. É possível se traçar uma escala de graus de medo, no qual o grau máximo seria o pavor e o mínimo seria uma leve ansiedade. E tudo isso varia de acordo com o coração da pessoa, que não tem o seu coração entregue, rendido ao Senhor, porque um coração consagrado a Deus proporciona uma vida plena de coragem, uma vida suprida de coragem como um dos seus resultados. O medo pode se transformar em uma doença, que é a chamada fobia, quando passa então a comprometer as relações sociais e a causar sofrimento psicológico. É isso que a fobia faz. Então eu pergunto, você é uma pessoa que vive dominada pelo medo? Medo de assumir responsabilidades, medo de tomar decisões, medo de avançar. A insegurança tem feito com que você seja um refém, uma refém da covardia? Será que o medo tem prendido você na zona de conforto? Tem levado você a perder as oportunidades que Deus tem lhe dado na vida? Nesses dias mesmo. É bem verdade que devemos ser cuidadosos nesses dias, mas não podemos dar lugar ao medo em nossos corações. Um coração consagrado a Deus é corajoso. Isso não significa ser imprudente. Uma pessoa consagrada a Deus faz o que precisa ser feito. Não é refém da covardia. Aliás, coragem é definida justamente como isso, dessa maneira, aliás. A coragem é fazer o que precisa ser feito, apesar do medo ou do receio que possa existir naquela determinada situação ou ação. Coragem é fazer o que precisa ser feito, apesar do medo. Então, confiar em Deus é uma recusa
de se entregar ao medo. É voltar-se para Deus, mesmo em tempos de escuridão, de incertezas, e confiar que Ele vai cuidar de todas as coisas. Essa confiança, naturalmente, vem de conhecer a Deus e de saber que Ele é bom. Conforme nós ouvimos na reflexão da celebração do domingo passado, Ele é bom. Conhecer a Deus e saber que Ele é bom. Saber que Ele quer dar aos seus filhos coisas boas. Quer dar aos seus filhos aquilo que é bom. É a confiança que Jó teve quando ele estava passando por alguns dos testes mais difíceis registrados na Bíblia. Para aqueles que conhecem a história de Jó, sabem a intensidade do sofrimento que ele experimentou. No Salmo 125, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Quando rendemos nosso coração a Deus e aprendemos a confiar nele, não tememos mais as coisas que temos que enfrentar, as situações que temos que enfrentar. Então eu quero desafiá-lo a parar e conferir seriamente a quem pertence o seu coração. A palavra do Senhor, a Bíblia, apresenta para nós a exortação, as palavras, o chamado, a declaração de Deus como nosso Pai amoroso, fazendo a nós o seguinte apelo. Provérbios 23, 26. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Esse é o apelo de um Pai amoroso, que é Deus, a todos nós. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Para concluir, veja que o apelo divino, o apelo do Senhor é para que você consagre seu coração a Deus. Se você lhe consagrar seu coração, ele te conduzirá a uma vida em que nada vai te envergonhar. Ainda que você tenha limitações, ainda que você seja falível como todos, ele te conduzirá a uma vida em que nada vai te envergonhar, porque será uma vida de integridade. Se você consagrar seu coração a Deus, ele te conduzirá a uma vida cuja característica clara será a estabilidade, porque não será volúvel. Se você consagrar seu coração a Deus, ele te conduzirá a uma vida plena de ousadia para viver e de capacidade para agir, sempre voltado para o melhor. Porque a vida daquele que tem seu coração consagrado a Deus é uma vida destemida. Então, por isso, não perca tempo. Consagre seu coração a Deus. Se você não fez, faça isso hoje mesmo. Que a palavra do Senhor te desperte cada dia para ter o seu coração devotado, consagrado, dedicado, entregue, rendido a Ele, de forma que você possa experimentar na sua vida esses resultados maravilhosos. Ter uma vida em que você pode andar de cabeça erguida, sem nada de que se envergonhar, ter uma vida de firmeza, de estabilidade e ter uma vida plena de ousadia, de coragem,
fazendo aquilo que precisa ser feito, apesar das dificuldades. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa encontrar abrigo no seu coração e fazer em sua vida o efeito para o qual ela foi designada, entregue pelo Senhor. Um forte abraço e que a bênção do Senhor permaneça sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Até a próxima. Altíssimo.